Os pais idosos. Esse é o capítulo 59 do livro Lar Adventista. E nesta segunda-feira nós vamos terminar a leitura com dois temas. E um deles diz assim: plano de Deus para o cuidado dos idosos, dos anciãos. E o segundo, privilégio que dá satisfação e alegria. Qual será o plano de Deus para cuidar dos idosos? E o que é este privilégio que dá satisfação e alegria? Acompanhe a leitura que nós vamos começá-la agora. A questão de cuidar de nossos irmãos e irmãs idosos, destituídos de lar, que não tem mais familiares, que não tem mais parentes, é objeto de contínua insistência. Quem deve cuidar deles? Aonde eles devem ficar? Eis aí a questão. O que se pode fazer por eles? Diz a autora do livro Lar Adventista. E ela esclarece dizendo assim: o esclarecimento a mim dado pelo Senhor é repetido. O plano de Deus para cuidar dos anciãos está aqui. E ela recebeu essa orientação do Senhor. E ela diz assim: não é melhor estabelecer instituições para cuidar dos idosos. Asilos, vamos abrir um asilo? Isso não é o melhor. Para que eles fiquem juntos, na companhia uns dos outros, não é o melhor. Nem eles devem ser mandados para fora do lar, a fim de receberem cuidados. Eles não devem ser levados da sua casa para um ambiente de asilo, onde só há idosos. Também não. Mas então, qual é o plano de Deus? Ela responde aqui: que os membros de cada família ministrem aos próprios parentes. Essa é a primeira questão. Os familiares, os parentes, devem cuidar dos seus idosos. Isso em primeiro lugar. Mas como começamos a leitura, é cuidar de irmãos e irmãs idosos que não têm mais um lar, não têm mais familiares. Então, ela esclarece aqui também. Quando isto não é possível, essa obra pertence à igreja e deve ser aceita igualmente como dever e como privilégio. Observe que é um dever e um privilégio da igreja cuidar de idosos que não têm mais parentes, familiares, para cuidar deles. Esse é o plano de Deus. Em primeiro lugar, a família deve cuidar dos seus idosos. Em segundo lugar, não havendo família, então que a igreja cuide dos idosos. Todos os que têm o Espírito de Cristo hão de considerar os débeis e idosos com especial respeito e ternura. Possivelmente muitos deles tiveram uma grande influência na igreja. Talvez alguns deles nunca fizeram nada a não ser participar da adoração ao Senhor na comunidade da igreja. Mas isso já é algo importante, porque como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, disse o salmista. Portanto, estar presente na casa de Deus, se fazer presente nos momentos de adoração a Deus, já é algo de destaque, de importância. Mas se você pode fazer mais, faça mais do que isso. E eu convido você a ler a palavra de Deus, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, ali, logo depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, vem o livro de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Capítulo 6, versos 1 a 7. Você verá ali que houve um problema quando a igreja começou a crescer. As viúvas não estavam recebendo a atenção e o cuidado que necessitavam. E então, os apóstolos, junto com a comunidade dos irmãos e com o Espírito Santo, tomaram uma decisão: eleger diáconos que deveriam ter essa responsabilidade de cuidar dos idosos, das viúvas.
Perceba que Deus, mediante o Espírito Santo, fez com que este parecer fosse bom e agradável para toda a comunidade. Os apóstolos continuaram se dedicando ao ministério, à pregação, à oração, à comunhão particular e ao evangelismo. Mas os diáconos, escolhidos com a aprovação da comunidade e do Espírito Santo, estes deveriam cuidar da comunidade da igreja, daqueles que necessitavam de auxílio, dos idosos. A primeira responsabilidade é dos familiares, mas não havendo familiares, esse dever e privilégio é da igreja. Será que é esse o privilégio que dá satisfação e alegria? Leia aí Atos 6, versos 1 a 7, o cuidado com as viúvas. Continuando a leitura do livro Lar Adventista, o pensamento de que os filhos têm provido conforto de seus pais é de molde a dar satisfação durante toda a vida. Perceberam isso aqui? Os filhos provendo conforto aos seus pais dá satisfação durante toda a vida e lhes dará especialmente alegria a esses filhos quando eles próprios estiverem em necessidade de simpatia e amor. Aqueles cujo coração está repleto de amor considerarão um inestimável privilégio suavizar o caminho de seus pais para a sepultura. Nós sabemos, já mencionamos isso nas leituras anteriores, os vivos sabem que hão de morrer. E o salmista escreveu que chegar a 80 anos é canseira e enfado. Está na hora de descansar. Não que eu esteja dizendo que as pessoas devem morrer com essa idade, não. Se você viver mais de 100 anos, que bênção! Ainda mais tendo saúde, é uma maravilha. Mas nós sabemos que normalmente nessa faixa etária ali dos 80, 90 anos, é canseira e enfado, as doenças começam a pesar sobre o corpo, e se nós dermos satisfação, ou melhor, provermos conforto aos pais, nós teremos uma satisfação para toda a vida. E quando nós estivermos nessa faixa etária, será uma alegria ver que as nossas necessidades de simpatia e amor forem supridas. Aquele cujo coração está repleto de amor considerarão um inestimável privilégio suavizar o caminho de seus pais para a sepultura. Suavizar, não conduzi-los para a morte. Suavizar é tornar a vida mais agradável, prazerosa, não fazê-los passar necessidades e sofrer ainda mais. Continuando, sentirão júbilo ao pensamento de que tiveram uma parte em levar conforto e paz aos últimos dias de seus amados pais. Percebeu isso aqui? Sentirão júbilo, alegria em levar conforto e paz. Conforto e paz aos seus amados pais. Fazer o contrário disso, levar sofrimento, angústia, negar aos desajudados anciãos a bondosa ministração de filhos e filhas, encherá a alma de remorso, os dias de pesares, a menos que o coração esteja endurecido e frio como uma pedra. Aí não vai sentir nada mesmo. Mas lembre-se, a palavra de Deus, nós já mencionamos isso, diz: não endureça o seu coração. Leia a palavra de Deus, Atos, capítulo 6, versos 1 a 7. E cante com a sua família, do Novinário Adventista, o hino Mãos. Estas mãos foram feitas para servir. Alguém que está ao meu lado e não sabe mais sorrir. Cante esse hino. É o número 263 do Novinário.
e sinta ser um privilégio servir a quem estiver próximo de você e que necessita de amor, de atenção, de um pouco de conforto. Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e amor por nós. Obrigado por nos prover aquilo que nós necessitamos, amor principalmente. E obrigado, ó Pai, porque mediante o teu Espírito Santo, como mencionamos ontem, podemos nós suprir essa carência, essa necessidade naqueles que estão à nossa volta, levando a eles o teu amor, a tua bondade, o teu carinho, a tua atenção. Que as famílias possam cuidar dos seus anciãos, dos seus idosos. Caso não haja parentes, que a igreja assuma esta responsabilidade, dando atenção, um pouco de conforto e paz àqueles que já estão numa idade de canseira e enfado. Te suplico, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 60, e você vai, eu acredito, se interessar por este tema do capítulo 60, pois irá tratar sobre mordomos de Deus. É uma nova sessão, o uso do dinheiro. Acompanhe, se inscreva no canal, compartilhe e sejamos a força da nação.